Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Aprende Passa, um novo podcast que tem a intenção de trazer alguns conteúdos bem interessantes, tanto para ti que está aí se preparando para Enem, vestibulares, mas também quem quer comentar mais sobre coisas curiosas e importantes do mundo. Eu sou o professor Jonatas, da Humanizarte. E eu sou o professor Bruno de Souza, do Mais Física, e juntos nós formamos o time do Mileto Grupos. E a gente vai levar para vocês atualidades, porque nada melhor do que repertório para quem vai fazer o Enem ou, enfim, qualquer vestibular no Brasil. Mas nem sempre a gente vai falar daquelas atualidades atuais. Como assim? Aquilo que aconteceu no dia, na semana. De vez em quando a gente vai ter umas temáticas diferentes. Dá um exemplo para nós aí, Joãozinho. Tava pensando no seguinte, né? De vez em quando a gente vai ver notícias que vão falar, por exemplo, hoje a gente tem uma notícia que vai falar sobre refugiados. Notícia forte sobre refugiados. Ok. A gente vai perceber que isso vai ser regular, isso vai ser frequente, notícias sobre refugiados. Então vai chegar um momento que talvez a gente conclua, olha, vamos então preparar uma aula especial sobre isso. Então vamos ter um episódio dedicado a compreender o fenômeno dos refugiados, a crise dos refugiados e assim por diante. Mas aqui uma temática, poderia ser sobre petróleo, por exemplo. Poderia ser sobre todos os assuntos. É isso que tem que ficar bem evidente. Isso vai te ajudar independente do conteúdo em que possa aparecer. Muitas questões aparecem sobre isso em matemática, ou vão aparecer em geografia, ou vão aparecer porque, enfim, o Enem, além de tudo, são contextos atuais e é isso que tu vai ver por aqui. Vamos começar. Separamos algumas notícias para o nosso episódio de abertura. Vou começar com uma notícia que envolve futebol, mas que também envolve um pouco desse contexto ali, principalmente na guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Essa notícia aqui que eu busco no Esporte Espetacular diz o seguinte: em pedido de paz, torcida do Estrela Vermelha, que é um clube da Sérvia, né? É um clube da Sérvia que foi formado na antiga Iugoslávia, final da Segunda Guerra, 1945, e ele é o time de oposição ao time de militares da época. Então ele é o time meio da classe... Tinha muitos policiais que eram do time, mas ele é meio da classe comunista, assim, da antiga Iugoslávia. Entendi. Em pedidos de paz, torcida do Estrela Vermelha enumera conflitos e cita golpe de 64 no Brasil, né? E daí aqui a notícia chama eles de fanáticos, mas é porque eles são os ultras da torcida, né? Fanáticos do time sérvio mostram faixas, lembrando vários golpes e guerras que tiveram influência dos Estados Unidos e da OTAN, e menciona evento que instaurou ditadura no Brasil. Então eles criticam a guerra, né, que a Rússia está empreendendo, pedem paz na Ucrânia, mas eles também criticam essa espécie de construção da ideia um lado é vilão, e mostram que Estados Unidos e OTAN já tiveram envolvidos em diversos outros momentos, golpes e tal. E aqui uma imagem que a gente pegou no Twitter, né, em que vai mostrar as faixas que os torcedores estavam levando. Então a maior aqui diz, né, todos nós estamos dizendo, né, para dar uma chance à paz, e daí os casos que vão estar listados ali, começando na Coreia em 1950, indo até a Síria em 2011 e passando aqui em 64 pela ditadura civil-militar brasileira. Inclusive cita, né, a Iugoslávia em 99, só para deixar evidente, a Argentina também em 76, Argentina, né? 76. Então, lembrando, né, o futebol, ele pode aparecer de várias formas, porque não é só sobre futebol, aliás, qualquer esporte, né? Então a gente vem vendo recentemente casos sobre racismo, casos sobre... que a gente vai acabar discutindo aqui, porque, enfim, é uma infelicidade, mas vai acontecer. Muito legal a posição do Estrela Vermelha. Ganhou um fã. Não, eu já acompanhava o Estrela Vermelha, já tinha outras... como é que eu vou dizer assim, outros casos isolados assim de posicionamento muito interessantes. E a notícia é da 4h20, olha ali. 4h20 a notícia. Não pode. Mas agora partiu pesquisar a camiseta, né, do Estrela Vermelha pra comprar. Mas vamos pra próxima notícia aqui, Bruninho. A segunda de hoje é sobre o Alexandre de Moraes, né? Que determina o bloqueio do Telegram no Brasil. Então, para quem não estava ligado aí, ultimamente aconteceu um debate
sobre essa rede social no Brasil. Essa rede social ela vem sendo muito debatida desde a polêmica das fake news nas eleições, né? Então, o Telegram, alguns grupos ali de apoio a alguns candidatos políticos foram investigados e o Supremo Tribunal Federal simplesmente atuou, fazendo com que o Telegram, ou as pessoas responsáveis pelo Telegram, excluíssem contas de alguns usuários e expusessem os seus dados. E apesar das contas terem sido de fato bloqueadas, os dados não foram repassados e por isso, né, hoje foi pedido então o bloqueio a todas as operadoras de telefonia do Brasil do Telegram. E aí tem coisas muito interessantes e coisas que podem ser discutidas sobre essa notícia, né? Como por exemplo, a quantidade de coisa errada que tem no Telegram, exatamente por essa ser uma política do aplicativo. O aplicativo mesmo, né, tem como política essa relação de não expor o usuário de nenhuma forma. Então ali cresceu no Brasil muito coisas como grupos de pedofilia, venda de arma. Então o Brasil assim ele meio que está se posicionando sobre isso, de fato a como nação não deixar isso acontecer, né? Claro. Então além de ser uma questão, pelo menos é assim que está sendo exposto na mídia, né? Além de ser uma questão com relação às eleições, também está chegando uma eleição e todo cuidado está sendo tomado em conta disso, né? Tem esses outros casos também. Isso levanta, certamente, né, grupos que vão chamar isso de censura de alguma maneira, mas é curioso, né, porque parece que quando a gente vai para esse ambiente virtual, alguns grupos definem que esses ambientes não precisariam seguir as mesmas regras do restante da sociedade civil, né? Como se a internet representasse um campo de exceção ao cumprimento dessas leis. E, na verdade, qualquer meio de comunicação precisa prestar conta sobre o que está sendo feito ali dentro, por uma questão de segurança individual, mas de segurança coletiva também, né? A gente vive num momento, por exemplo, em que grupos terroristas, por exemplo, podem utilizar esse tipo de meio de comunicação mais desregrado como maneira aí de facilitar suas organizações ou qualquer outro tipo de milícias, por exemplo. O Brasil vive uma realidade muito conturbada em relação às milícias, principalmente em regiões como o Rio de Janeiro. E são grupos que podem utilizar também esses mecanismos sem fiscalização para combinar as coisas, né? Então é uma decisão que, enfim, vai gerar um monte de polêmica, mas a gente não pode cair naquele papo de achar que tudo deveria ser liberado, porque não é assim que as coisas funcionam. E a nossa terceira notícia de hoje vai pro lançamento aí do novo Enem a partir de 2024, que tem deixado muita gente nervosa. Inclusive eu. Inclusive nós. Inclusive nós, porque essas notícias, enfim, né, sempre geram muitas curiosidades e fases de transição no Enem nunca foram fases tranquilas, né, e livres de erros. E leves. E leves, né, exatamente. E também não é tradição que as coisas sejam bem informadas e bem comunicadas, então isso gera alguma apreensão. Claro que se tu vai realizar o Enem agora esse ano, 2022, 2023, não precisa te preocupar com isso agora, mas é legal que a gente entenda quais são os rumos aí que os projetos educacionais no Brasil estão tomando, porque essa mudança no Enem é resultado de mudanças no ensino médio e de um projeto de educação no Brasil, de certa maneira, né? Então é uma notícia que significa mais do que uma mudança no Enem. Ela é, na verdade, uma consequência já, né? Ela é uma consequência do novo ensino médio. Então, vamos entender como é que vai funcionar a nova prova de medir o ensino médio. Então aqui a notícia vai dizer que o MEC anuncia novo modelo do Enem a partir de 2024. Entendo o que muda. Enem deve ter 2 dias de avaliação, então isso daí continua igual. Uma etapa baseada na grade curricular comum e uma outra etapa, né, personalizada a partir de blocos temáticos. Então, no primeiro dia de prova, a grande diferença é que tu já vai ter todas as áreas nesse primeiro dia, né? A gente pode ter também uma outra novidade, porque esse documento deixa em aberto a possibilidade de questões abertas, dissertativas, né? Então, o Enem não tá afirmando que vai ser uma prova exclusivamente de múltipla escolha, Sim. mais redação, como tem sido. Então existe uma possibilidade, inclusive tecnologias envolvendo inteligência artificial para correção de questões abertas parece que estão sendo
testadas. Mas o que tem gerado curiosidade é esse segundo dia, né, que o estudante vai, ao dizer qual é o curso que pretende fazer na universidade, tu vai acabar escolhendo então de acordo com alguns blocos. E aqui a gente tem os 4 blocos que correspondem ao segundo dia de prova. Então, normalmente, cada bloco é a união de 2 áreas do conhecimento, digamos assim. Então, bloco 1, Bruno, por exemplo, tu pode optar por fazer uma prova de linguagens e humanas e sociais aplicadas, tá? Então, uma prova de linguagens e uma prova de ciências humanas e sociais aplicadas. O bloco 2 vai ser matemática e natureza. Já dá até pra imaginar um pouquinho quais são os cursos, mais ou menos, que vão levar pra cada um desses blocos. Né? Tu já tem que ter uma ideia, que assim, tu vai basicamente fazer um primeiro dia geral, é basicamente isso que o Enem tá te dizendo, né? Se a gente for resumir a notícia, é assim, tu tem um primeiro dia geral, com as tuas horas cumpridas gerais do ensino médio, do currículo que é igual pra todo mundo, e tu tem aquela carga complementar, que vai ser assim a partir de agora no ensino médio também. Se eu não me engano, é separado da seguinte forma, tá? 1.800 horas de carga igual para todos e 1.200 horas de uma carga específica, ciências da natureza. São aqueles itinerários que a gente vai poder escolher no ensino médio, no novo ensino médio. E o segundo dia vai ser para isso. Então, se tu escolher o bloco 2, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, não é que tu tá escolhendo esse bloco. Provavelmente, quem é que vai escolher esse bloco? Quem vai fazer engenharia? Eu vou fazer licenciatura em física, em matemática, coisas assim, né? Exatas, no seu mais alto grau de exatas, né? Então vai estar no bloco 2. Assim como, enfim, a gente pode encaixar várias ali, linguagens e suas tecnologias, né? E ciências humanas. A gente vai ter, obviamente, ali, quem vai fazer letras, por exemplo, vai entrar nessa área 1. E assim a gente vai tendo ali cada bloco. O bloco 3 fala em matemática e ciências humanas. Aqui a gente pode imaginar um cara que vai para a área da economia, né? Deve entrar Administração. Administração, pode entrar nesse eixo também. Ciências da natureza e ciências humanas, que essas aulas a gente vai dar junto daí, né? Natureza e humanas, deixa pra nós. Aqui tem, enfim, né? Imagina a quantidade de cursos que podem mesclar essas duas. Eu vou te dizer uma coisa que eu tava agora nessa notícia pensando nos cursos, eu acho que eu sou meio limitado em pensar nas possibilidades. Mas deve ser uma infinidade de cursos que trata, sei lá, ciências da natureza e humanas ao mesmo tempo. Na verdade, Imagina. eu acho que o caminho mais fácil é tu pegar o curso e ver onde se encaixa melhor, né? O primeiro que me veio à cabeça é geografia. Ele tá no bloco 4. Né, que é natureza e humanos, claro, né, com certeza. Sim. Então, enfim, a gente tem um novo formato de prova, um novo jeito de se preparar, que vai começar a ser diferente de 2023 para 2024 e o Mileto Grupos, obviamente, vai estar preparado para isso. Então, quando tu estiver lá já na faculdade, mas souber de amigos mais novos precisando de apoio aí pra entrar nesse novo formato, o Mileto já tá se adaptando. E muito importante não ficarem preocupados para o próximo processo seletivo. Calma, isso vai fazer esse Enem, ó, segue normal, acompanha professores que conhecem essa prova e entendem esse modelo atual dela, beleza? Isso vai continuar, então não vamos adiantar nervosismos agora, né? Mas como a gente tá refletindo sobre educação no Brasil de forma geral, era uma notícia que certamente valia a pena. Vamos para as 2 últimas de hoje? Vamos para as 2 últimas. Passando então para uma questão de saúde. Essa é complexa e de ferrada. Vamos lá. Na verdade, aqui tem duas. A gente abriu, vocês estão vendo também, né? O site da CNN Brasil e a gente tem ali 2 notícias muito importantes. O governo de São Paulo acaba com o uso de máscaras em locais fechados. E a segunda notícia do dia 16, um dia anterior. O uso de máscaras é flexibilizado em 16 estados no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos. Na verdade, nós estamos em Santa Catarina. Estamos no Rio Grande do Sul. Ali tem várias já cidades que foram liberadas o uso de máscara, né? Aliás, o não uso de máscara em lugares abertos. E essa é uma notícia que vai meio que contra o que está acontecendo nos números reais, né? De casos de Covid-19 no Brasil por dia e ainda óbitos, né? Então, polêmica decisão, mas, enfim,
A gente vai ter que saber lidar com essa notícia e com a nova forma de se portar. A gente vai... Nas aulas presenciais, todo mundo de máscara Nas ainda. aulas presenciais, graças a Deus, todo mundo de máscara. Lembrando que essa de acabar com o uso de máscaras em locais fechados é só no governo de São Paulo, por enquanto, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento até o dia de hoje. Eu vi alguma coisa sobre o Ceará e eu acho que aqui mesmo a gente tinha visto alguma coisa. Ó, dados científicos embasaram decisão pela desobrigação da máscara em São Paulo, diz Dória, que é alguém interessado, né? Mas beleza, tinha uma aqui sobre o Ceará, peraí. Talvez não tenha. Também não achei, né, então... O Ceará tem que usar máscara. Não, a verdade é, né, pessoal, que todo mundo sabe que, apesar da não obrigatoriedade, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo outro, né? E por a gente mesmo antes, por a gente mesmo e depois pelo outro também, né? Que é, cara, a gente tá vivendo algo que levou, pelo menos tu tem que ter algo que é empatia. Levou milhares, enfim, muitas pessoas queridas de todo mundo. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é usar máscara. Ah, diminuiu bastante. Mas ainda tá rolando um pouquinho, tá ligado? E não é um negócio trabalhoso, é uma máscara na cara, né? Ninguém tá pedindo, mantém tudo fechado ainda. Não sai de casa. Não sair de casa ainda. Não, né, pô? Quando vai ali em público, coletivamente. Imagina no Lollapalooza, como é que vai estar aqui gostoso. E eu fico muito chocado, assim, com a dualidade onda-partícula do Dória, né? Que ele meio quer agradar todos, porque ele muito provavelmente quer um dia ser a terceira via. Então, num primeiro momento, ele agrada muito uma parte da população e agora ele volta, digamos assim, vou ser sincero, vou ter que dizer, eu admirei ele na primeira parte ali, né, de lugares fechados, respeitando, enfim, mas agora parece que tem esse contrabalanço que sempre tem na política. E aqui, né, um comentáriozinho ainda, né? No Rio, uma semana após a liberação de máscaras, mais de 40% não tomaram dose de reforço. Mas vamos lá pra nossa última de hoje então, Bruno? Vamos. Inclusive já vamos pedir pro pessoal, né? Pô, se tá gostando, diz aí nos comentários que gostou. Curte, ativa o sininho, Ative o segue. sininho, exatamente. Nos segue no Instagram. Diz pra gente que se a gente lançar o próximo episódio, tu vai acompanhar também. Porque eu não sei se vai ter Porque, próximo. ó, eu não garanto nada, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Então vamos lá encerrar as notícias de hoje. Com bad vibe. Com bad vibe, né? Porque a gente tá falando de atualidades no Brasil e o esperado é isso. Seria surpreendente se fosse diferente. Polícia Civil de São Paulo resgata 8 imigrantes bolivianos de trabalho análogo ao escravo. O grupo trabalhava até 14 horas por dia em uma confecção no Bom Retiro, na região central de São Paulo, e dormia ao lado das máquinas de costura. A condição análoga à escravidão é aquela situação em que tu pode não ser acorrentado, tu não tá vivendo um sistema escravista, mas te submeteram a uma forma de trabalho que pra ti é inescapável, Sim. né? E são condições, obviamente, muito subhumanas de trabalho. Daí a gente continua na leitura da notícia. A Polícia de São Paulo e a Secretaria de Justiça e Cidadania deflagraram essa operação lá em São Paulo e resgatou 8 vítimas. E ali, a região onde isso aconteceu, a região de Bom Retiro, na região central de São Paulo. O Brasil é um país que convive com a escravidão, né? Todo mundo sabe que há bastante tempo. Oficialmente teria sido abolido em 1888, mas a continuidade do fenômeno é algo muito persistente no Brasil. Inclusive, empresas muito famosas e grandes apresentadores de TV já foram, inclusive, julgados por utilizarem trabalhadores em sistema análogo à escravidão nas suas terras, enfim. E eu acho que bem colocado, isso pode ser um baita argumento na tua redação sobre cota, por exemplo. Se cotas no Brasil tem que existir ou não. Se as oportunidades elas são dadas iguais para todo mundo no Brasil. Vide a essa notícia e milhares de outras que a gente acompanha de trabalho em condições subhumanas no Brasil, inclusive
Teve um caso há pouco tempo, 2020, em Lajeado também, no Rio Grande do Sul. A gente poderia citar por todo o Brasil, é uma infelicidade. No ano passado, ano retrasado também, acho que 2020 ou 2021, a gente tem o caso da pessoa acorrentada dentro de casa, trabalhando como empregada. Olha, eu nem sei o que falar. É complicado. Tchauzinho.